Entra no ar a partir de agora, aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Onde tem NET chegando, tem TV Cidade. O que é daqui, você vê por aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias. Na praça de alimentação do Iguatemi Caxias tem o Bob's com toda a sua experiência, com todo o seu expertise, enfim, aquele hambúrguer delicioso, gostoso, que só o Bob's sabe fazer. Deu água na boca? Vai ali no Iguatemi Caxias, na praça de alimentação. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. E claro que o grande assunto do momento é a eleição ainda, o rescaldo eleitoral que o Brasil viveu no domingo, o segundo turno, a finalização do processo eleitoral, de todo o pleito eleitoral. E agora esses dias são de muitas avaliações, interpretações, enfim, o que os brasileiros disseram nas urnas ou pelas urnas, mandaram o seu recado. Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente da República do Brasil, com uma diferença diante do seu adversário superior a 10 milhões de votos. Venceu em todo o centro-sul do Brasil, no sudeste, no centro-oeste também, ampliando mais a capacidade de eleição de outros candidatos que no passado também disputaram com o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos falar sobre o assunto com a presença aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha do presidente da executiva provisória do PSL, o Partido do Bolsonaro em Farroupilha, o Paulo Gasperim, e também está conosco o vice-presidente da executiva municipal ou vice-presidente da executiva provisória do PSL em Farroupilha, o Renan Correia, para o bate-papo. Inicialmente, quero cumprimentar o Paulo. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite e parabéns pela eleição de Jair Bolsonaro. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Eu acredito que mais do que nunca nós devemos agradecer ao grande número de apoiadores, a toda essa população que nos apoiou, trabalhou nessa campanha, porque foram 80, em Farroupilha, 80% dos votos, né? Então é uma votação expressiva, isso é considerável. Agradecemos a todos que trabalharam e estamos muito felizes pelo fato da eleição ter ocorrido, e agora é torcer que ele faça o ótimo governo que ele promete e merece. Com certeza. Quero cumprimentar o Renan Correia também. Renan, obrigado pela presença, por estar com a gente aqui nos estúdios. Bem-vindo e cumprimentos pela eleição do Bolsonaro. Obrigado. Também, assim como o Paulo, né, eu gostaria de agradecer o apoio de todos os colaboradores, não só de Farroupilha, né, porque a gente teve um trabalho grande na região, né, tivemos parceiros de todas as cidades aqui em nossa volta, né, o pessoal colaborando de alguma forma, sendo ela distribuindo adesivos, camisetas, fazendo passeata. Então, eu acho que é o que a gente espera e todo mundo espera, assim, não só como os apoiadores do Bolsonaro, mas como as pessoas que vão ter como reflexo o governo, né, do Jair Bolsonaro, que a gente tenha um bom governo, que a gente tenha uma boa administração e que a gente consiga viver em sociedade e que todos consigam atingir os seus objetivos partindo dessa nosso novo plano de governo, né? Sim. Falando, se a gente falasse de uma outra situação, de qualquer outro objetivo, um case na política brasileira, ou um fenômeno também, porque embora Bolsonaro não seja principiante na política, ele já tem uma caminhada muito longa, sucessivos mandatos como deputado federal, mas ele apareceu como o grande líder nesta eleição, já antes do pleito também vinha se posicionando como tal, teve no primeiro turno a liderança quase que na sua totalidade, enfim, boa parte liderou as pesquisas, no segundo turno de ponta a ponta, de cabo a rabo. A pergunta que eu faço para vocês, o que fez de Bolsonaro ser o presidente da República eleito do Brasil? Renan. Na verdade, assim, eu acho que nós como cidadãos brasileiros, né, a gente está e vem de um movimento muito grande de Lava Jato, de toda essa questão de roubo na política,
E eu acho que a pessoa do Jair Bolsonaro, ela vem se mostrando uma pessoa muito idônea nesse sentido, e eu acho que ele fala muito do que a gente gostaria de falar e de nos expressarmos, né? Ele personifica o cidadão, a maioria dos cidadãos brasileiros? Eu acho que sim. Eu acho que ele personifica a grande maioria dos cidadãos que gostariam de, talvez, de alguma forma, mostrar para todo mundo a nossa indignação com a forma como o nosso país está sendo tratado hoje pelos políticos que estão lá em cima, né? Uhum. E eu acho que essa forma dele se expressar, essa forma dele mostrar a indignação, ela representa a nossa indignação. Sim. Paulo, qual é a tua leitura também? O que fez de Bolsonaro ser o presidente eleito do Brasil? Eu vejo que, por vezes, até um pouco da grosseria dele fez bem. Destacou, porque aquele modismo, aquele comodismo que nós tínhamos de candidatos, falar bonito, inventar histórias, ele era mais seco. Ele fazia a coisa, falava o curto e grosso para poder demonstrar o que realmente ele queria. E nós torcemos que ele faça o que ele almeja, que a economia melhore, que a saúde melhore, a segurança melhore, né, os hospitais. Então isso é importantíssimo. A redução do Estado que ele propõe, né, todas essas questões que ele vem colocando ao longo desses meses de campanha, e isso que ele foi o que cativou ao público. Certo. Até porque a eleição do próprio Bolsonaro, na visão de vocês, pode ser, não diria um voto de protesto, mas um sinal, um comportamento do eleitorado brasileiro que disse: chega do PT, chega do lulismo, chega de corrupção? Exatamente, né? Eu acredito que tenha sido toda essa controvérsia dessa velha política que fez com que o pessoal chegasse a esse consenso, 55% dos votos no Brasil, né? Então isso levou hoje ele à presidência. A cadeira da presidência da República. Renan. Eu entendo, né? Eu não entendo como uma forma de protesto, né? Porque nós estamos há muito tempo acompanhando a trajetória do Jair Bolsonaro. Então eu entendo como um voto de confiança e um marco na história da política brasileira. Como todo mundo já vem acompanhando nas redes sociais, na televisão, nas revistas, nunca teve um movimento tão grande de pessoas apoiando um candidato do sentido que a gente apoiou, que todos os mais de 50 milhões de brasileiros apoiaram o Jair Bolsonaro. Então eu entendo que não como um voto de protesto, mas um voto de confiança e um voto de esperança. Você falou, inclusive, Renan, da questão do jeito, da linguagem que o próprio Bolsonaro tem utilizado. Ele tem uma linguagem simples, direta e no osso, como a gente diz. Doa quem doer e fim de papo. O que ele tem para falar, ele fala e está falado, né? Não é aquele político mais polido, aquele político que chega de mansinho. Não, o Bolsonaro chegou, falou, é aquilo. Esta forma direta, essa forma de identificar com o próprio cidadão brasileiro, esse novo jeito, o jeito dele de ser da política, foi o que cativou essa multidão de votos? Eu tenho certeza que sim, porque eu acho que a gente está muito cansado de ouvir tantas propostas, tantas formas bonitas, tantas formas polidas de falar, né? De falar em política, de falar em proposta, de conversar. Mas eu acho que no ponto que a gente está, que o Brasil está, na fase que a gente está passando, a gente precisa de um pouquinho de uma injeção de adrenalina, de uma injeção um pouquinho mais às vezes até uma forma um pouquinho mais um tratamento áspera, mais, né? Mais duro. Exato, um tratamento mais duro. Claro, um pouco de ponderação, né? Sim. Então, isso eu tenho certeza que me cativou o Paulo e cativou todos os eleitores do Bolsonaro, embora muitas pessoas fiquem um pouco apreensivas em relação à forma dele se expor, à forma dele falar. Eu acho que com o decorrer do governo dele, a gente vai entender que isso foi bom. Sim. Paulo, essa é a tua impressão também? Exato. Eu até acredito que várias matérias, várias atribuições a ele erroneamente, porque ele é o machista, o homofóbico. Isso, ele teve momentos em que ele falou algumas inverdades ou algumas coisas no calor do debate,
situação toda. Algumas frases talvez mal colocadas. Exatamente. Que todos nós fazemos. Isso acontece com todos nós. Acontece com todos. E o presidente é um ser humano igual a nós. Exatamente. Então, tu tem um momento que tu está estressado e tu vai expor de uma maneira mais drástica o que acontece no país, só que teve, em contrapartida, fatos que vincularam ao nome dele que realmente não ocorreu, foram fake news, né? Então, isso levou a grande parte da população, principalmente a feminina, ter um pouquinho de receio, né? Receio dele, né? Não gostou, não votou, não apoiou, mas desde quando fosse mostrado a elas a verdade, e a maioria das pessoas aconteceu isso, foi mostrada a verdade, e eles entenderam isso e tomaram partido para essa eleição. Se entra num assunto bastante interessante, a questão das fake news. Sim. Foi uma eleição em que a semeadura de fake news foi para lá do esperado, né? Foi muita notícia falsa que se plantou e daqui a pouco nem o próprio candidato, nem a própria assessoria do candidato fazia isso. Alguém plantava e largava isso e rapidamente viraliza e está para todo o Brasil e para cá e para lá. Eu cheguei a dizer na semana passada, na quinta ou na sexta-feira, que como jornalista, eu como jornalista, já tinha dúvidas em saber o que era fake news e o que era uma informação correta. Claro. Porque estava uma avalanche, uma chuvarada de fake news. Então isso deixa a pessoa confusa. É uma fake news? É verdade? É mentira? Claro, tem que buscar a informação na fonte correta também. Vocês também consideram que as fake news talvez mais contribuíram para depreciar a campanha política do que o resto? Na verdade, eu acredito que tenha agregado também, né? Porque o pessoal começou a ter raiva dessa questão de toda hora batendo na mesma tecla em cima de uma mesma pessoa. E o pessoal começou a desprezar esse tipo de informação. E passaram a apoiar. Mas como o Bolsonaro foi atingido também por muitas fake news, outras também surgiram, quer dizer, foi uma celeuma. Exatamente, né? mas nós vimos... Depressou, mas aproveitou também? Exatamente, víamos pessoas que falavam, o tanto que falam mal dele, será que é verdade? Eu vou começar a apoiar esse cara. E começamos a agregar votos. Teve o viés positivo, então. Exatamente, teve. Sim. Renan. Eu particularmente, né, venho de uma área de tecnologia da informação, então a gente vinha todo esse período até auxiliando as pessoas dos nossos grupos de redes sociais pró-Bolsonaro que cuidassem na forma como eles colocavam as informações, que verificassem a fonte, que não divulgassem informações sem saber fontes, até porque isso, além de prejudicar o Jair Bolsonaro, ele pode prejudicar a pessoa que está divulgando, e a gente teve muitos casos onde pessoas foram investigadas, e até talvez por uma, não diria ignorância, mas até uma ingenuidade de quem está repassando a informação, por talvez não ter um conhecimento de pesquisar uma fonte, de buscar saber, de buscar o conhecimento, porque hoje é muito fácil, né? Tu recebe a informação, o momento que tu recebeu, tu leste ali, se tu quiser enviar, tu envia. Sim. Então, você repica, você alimenta essa corrente. Exatamente. Então, para os dois lados, tá? Eu acredito que teve a parte benéfica, mas teve uma parte prejudicial sim, também. E a gente tentou, da melhor forma possível e dentro das nossas condições, tratar isso no nosso grupo ali, né? Sim. Mas eu creio que sim, que tenha prejudicado um pouco também e, de certa forma, é uma informação, é uma inverdade, né? Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta então com o programa Cidade Aberta, hoje conversando com o presidente da executiva provisória aqui no município de Farroupilha do PSL, o Paulo Gasperim, e também a presença do Renan Correia, vice-presidente da executiva municipal provisória do PSL em Farroupilha. São nossos convidados aqui no programa Cidade Aberta. A gente volta em seguida com a continuidade do programa de hoje pela nossa TV Cidade. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir,
pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. O programa Cidade Aberta já está de volta. TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, apenas para cobertura da NET em Farroupilha. Fora NET, você pode nos acompanhar, aplicativo TV Cidade e também pelas redes sociais a qualquer momento. O Cidade Aberta tem um apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai revolucionar o turismo brasileiro. O assunto de hoje é o rescaldo eleitoral, com a presença aqui nos estúdios do presidente da Executiva Municipal Provisória do PSL, o Paulo Gasperim, e também do vice-presidente da Executiva Municipal Provisória do PSL, o Renan Correia, nos estúdios da nossa TV Cidade Farroupilha. Paulo e Renan, a segunda-feira, o After Day, o dia depois da eleição, já foi um dia diferente no Brasil? Eu vou cutucar o Renan, porque o Renan trabalha com essa área também do mercado financeiro. Por exemplo, na segunda-feira a cotação do dólar caiu. É um sinal de que o mercado internacional, Bolsonaro, presidente, é uma segurança? Eu tenho certeza que é uma segurança, tá? E a gente já vem acompanhando conforme o decorrer das eleições, né? Que quando se tinha um movimento grande em cima do Bolsonaro, informações
a bolsa ela subia, o dólar descia. Então sim, o after day, né, a segunda-feira hoje eu tive acompanhando, sim, a Ibovespa subiu 3% e o dólar caiu a 13,60. Esse foi o primeiro reflexo, né, que a gente teve direto, né, das eleições, da eleição do Jair Bolsonaro. E eu acho que o mercado ele passa a ficar muito mais aquecido, e eu acho que a gente passa a ter um pouquinho mais de respaldo e de abertura para tratar, né, com os outros mercados. Visto que tivemos carta branca, o próprio Bolsonaro ontem falou que recebeu uma ligação do Trump, né? Eu ia colocar esse assunto. Donald Trump ligou para o presidente eleito do Brasil. E o Trump disse assim no final: excelente conversa. Eu acredito que talvez nunca na história do Brasil as relações comerciais estarão tão alinhadas entre Brasil e Estados Unidos. Com certeza. Como o próprio Jair mencionou por diversas vezes, né? Ele quer abrir o mercado sem o viés ideológico. Então a gente precisa, e ontem eu estava conversando com algumas pessoas em Farroupilha, a gente deu uma entrevista em uma rádio aqui, me comentaram, o mercado está só esperando a eleição do Jair Bolsonaro para que as pessoas comecem a investir no Brasil. Então, e eu levo isso investidores estrangeiros. Principalmente estrangeiros. Eu acho que o mercado brasileiro estava muito retraído em função de toda essa questão de roubos, lava-jato, toda essa questão de partido de esquerda, PT administrando partido de direita, MDB, sejam eles quem for, né? Quase todos. A questão de a gente quase teve um presidente, um candidato a presidente que estava preso. Então eu acho que isso tudo faz com que o mercado se retraia, né? E agora, a partir da eleição do Jair Bolsonaro, a gente deve ter um aquecimento bom do mercado, e eu acredito muito nisso. Os investidores, Paulo, estavam até o dia da eleição, até o segundo turno, como a gente diz, atrás do toco, esperando ver o que ia acontecer para poder depois mostrar a cara, como é o caso que deve acontecer? Exatamente. Eu posso dizer que no nosso setor, do nosso segmento, muitos empresários estavam segurando o seu empreendimento, aguardando o momento oportuno, aguardando o final dessa política para poder fazer esse investimento para o futuro, né? São empreendedores, são construtores, então isso vinha nos afetando também nesse período. E agora eu posso dizer que a semana passada, com essa praticamente certeza de que Bolsonaro seria eleito, já retomou a economia. Na Farroupilha, pelo menos, nossa região, já retomou. Já deu sinais positivos ainda antes da confirmação oficial das urnas. Exatamente. Semana passada nós tivemos ótimas notícias que o pessoal voltou a investir. Qual foi o peso, na visão de vocês, das propostas do Bolsonaro para o Brasil na sua eleição? Tudo? Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente, né, a gente comentou agora, a própria abertura de mercado, né, essa possibilidade de a gente estar negociando com outros países, com países de primeiro mundo como os Estados Unidos. Eu acho que a proposta de segurança, e eu sou muito partidário do investimento em segurança e em educação, e eu não estou falando da questão de cada cidadão ter uma arma. Eu não falo nessa questão, eu falo da questão de ter um policiamento mais severo, que a gente tenha um sistema carcerário eficiente, né? Que a gente tenha um investimento em educação e não em presídios. Então, eu acredito que todas essas propostas do Bolsonaro, elas refletem o que o brasileiro está sentindo, o que o brasileiro está pensando, né? Esse emaranhado de problemas, essas coisas que a gente tem passado, a gente precisa desmembrar isso e tratar de uma forma mais clara. Então, eu acredito muito nas palavras dele e nas propostas, né? Que elas possam sair do papel e se tornar realidade. Paulo, complementando, eu acredito que a questão da segurança pública realmente deve haver um aparelhamento melhor das polícias, um respeito, um respaldo a eles. Isso também é uma promessa de campanha, né? Então ele vai atuar nessa área. Abertura de mercado, isso já estávamos recebendo notícias também. Novas empresas voltadas a este segmento vai entrar no país. Então os monopólios
acredito serão quebrados, serão diminuídos. E isso é importante, porque isso gera emprego, novas empresas, e gera um consumo maior automaticamente com custos menores. Vai ter a livre concorrência, isso é importantíssimo. É inegável de que o Brasil ainda vive um momento muito delicado na economia. Nós estamos com uma estagnação econômica, lampejos e pequenas melhoras, mas o gráfico não se mantém, ele oscila, né? A expectativa agora para o final do ano, novembro e dezembro, é um pouco animadora também nesse sentido, até porque a data mesmo acaba favorecendo. Mas setores da indústria em crise, o varejo ainda com uma crise, sentindo bastante essa dificuldade também, uma grande massa de brasileiros desempregados, fala-se em 14 milhões de brasileiros desempregados. O que o Bolsonaro precisará fazer de imediato, logo que tomar posse, que chegar ao Palácio do Planalto a partir de janeiro, para começar a suavizar esses grandes problemas da nossa economia e da sociedade? Porque tem que voltar a produzir, né, Paulo? Exatamente. Eu acredito que Paulo Guedes é o nome que vai dar algumas soluções para nós, para a população, num primeiro momento, porque existe uma necessidade urgente para que isso seja criado e seja minimizado esse desemprego no país, e posteriormente vai sendo encaminhado ao longo dos 4 anos, então, um plano que mantenha esse crescimento ano a ano. Renan. Eu acredito também na questão do Paulo, né, como economista, como uma pessoa... É um economista moderno? É um economista moderno. Eu entendo que é um economista moderno. Eu estive acompanhando um pouquinho da trajetória dele, li algumas questões relacionadas a ele. Eu acredito que ele é uma pessoa de mente muito aberta, tá? Ele é uma pessoa muito capaz de desenvolver negócios, abertura com outras, como a gente tem comentado, né, com outros países, outros mercados. Mas além disso, eu acho que tem muito da questão da redução da máquina pública, que a gente tem falado também, a possibilidade, uma forma de permitir com que os empresários invistam, né? Isso o Bolsonaro falou bastante, que a gente tenha a possibilidade ou formas de investir ou de empreender de uma forma mais desburocratizada. Eu acho que com isso, se a gente conseguir implantar isso logo no primeiro momento, a gente consegue reduzir muito essa questão do desemprego. Tem que facilitar. Tem que facilitar. Eu estava na reunião almoço da SIC Caxias do Sul na segunda-feira com a presença do senador eleito Luiz Carlos Reis, e me chamou muito a atenção da palavra, do posicionamento tomado pelo presidente da SIC Caxias, o Ivanir Gasparim. No seu discurso, o presidente disse: por favor, políticos, nos deixem trabalhar. Nos deixem. Estas são as palavras. Deixem nós trabalhar. Porque hoje está difícil. Tem uma empresa de Caxias que está com cinco bancas de jurídicos. É ENER daqui, é norma de lá, é não sei o quê. Então, está inviabilizando o negócio, né? Realmente a gente tem sentido isso municipalmente, estadual, né? Sim. Como tu comentaste, a gente está com 14 milhões de desempregados e a gente não consegue, de uma forma, fazer com que investidores entrem no nosso estado, na nossa região, muito em função dessa burocratização que a gente tem, né? A gente não consegue abrir uma empresa, a gente não consegue empreender de uma forma fácil. É mais fácil a pessoa procurar um emprego, né? Ou investir em outro segmento ou em outras regiões, enfim, do que conseguir abrir uma empresa para que gere mais emprego, né? Com certeza. Perfeito. Nós vamos chegando ao final da primeira edição do programa Cidade Aberta. Eu quero me despedir da presença aqui do Renan Correia, vice-presidente da Executiva Municipal Provisória do PSL em Farroupilha. O Paulo vai continuar ainda com a gente na segunda edição. Obrigado, Renan, pela presença. Mais uma vez eu renovo os cumprimentos pela eleição do Bolsonaro. Obrigado pelo espaço, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, novamente todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram, né, com a nossa campanha, principalmente aqui na cidade de Farroupilha.
Mandar um abraço então para esse pessoal e dizer que apenas começamos. É só o começo, né? É só o começo, com certeza. Com certeza. E o Paulo vai continuar com a gente na segunda edição do programa. Finalizamos aqui esta primeira edição do Cidade Aberta. Na segunda edição voltaremos a falar mais sobre a eleição de Bolsonaro para a presidência da República e também já na expectativa de algumas medidas que o presidente eleito deva tomar logo que tomar posse no cargo. A gente volta na segunda edição com o Cidade Aberta pela nossa TV Cidade Farroupilha. Combinado? Até daqui a pouco.